Olá, amigos! Meu nome é Egídio e você está no canal O Zelote. Hoje nós vamos tratar a respeito da relação entre Lua e Sol. Hoje você vai descobrir que quem carrega e produz todo o esplendor do Sol é a Lua. Sejam bem-vindos e vamos ao vídeo. Muito bem, antes de nós entendermos o comportamento das luzes do Sol e da Lua, nós precisamos entender primeiro o que é comprimento de onda. Então, vamos lá. Luz é a emissão de frequência de onda eletromagnética que sofre mudança de comportamento em determinado meio. No caso da luz na atmosfera terrestre, essa mudança altera a frequência da onda, ora mais longa, ora mais curta. Observe esse diagrama acima. Ele tem à sua esquerda ondas eletromagnéticas mais longas e à sua direita ondas eletromagnéticas mais curtas. E abaixo você tem uma paleta de cores. Observe que nessa paleta de cores está a representação daquilo que é representado acima. Você tem acima ondas longas e curtas. E na parte de baixo apenas o espectro visível. Essa parte mais colorida aí no centro dessa paleta abaixo. De forma que a esquerda da paleta e a direita da paleta são negros. Isso significa que apenas no centro, onde está colorido, esse é o nosso campo do espectro de luz visível. As demais laterais são invisíveis ao olho humano. Observe que eu separei uma paleta de cores, exatamente como é do espectro visível. No caso aqui, à sua direita estão as ondas de comprimento mais longos e à sua esquerda as ondas de comprimentos mais curtos. Observe que da direita para a esquerda a onda vai se comprimindo e mostrando espectros de luzes diferentes. A direita começa com vermelho, passa pelo amarelo, vai para o verde, lá na extrema esquerda. Antes dessa faixa preta que termina esse espectro de luz visível, você tem aí cores lilás, azul escuro. São espectros de luz visíveis, quando eventualmente você pode até entender que ali não há luz, mas há luz. Por isso você consegue enxergar as coisas que te cercam quando o espectro de luz é mais curto na atmosfera e você consegue perceber perfeitamente os objetos que estão ao seu redor, mesmo de noite, que é quando essas ondas eletromagnéticas são mais curtas devido à ação da atmosfera e chega aos teus olhos ondas curtas que você tem mais dificuldade de ver. Então, por isso, essas cores são mais escuras. Mas vamos parar por aqui, depois eu continuo com mais informações. Vamos continuar com o vídeo. Muito bem, nós vamos agora ler um texto bíblico. E a partir daqui eu vou tratar todos os parâmetros acerca dos espectros de luz do Sol e da Lua dentro de uma terra plana, onde abaixo do domo é confinada uma atmosfera. Diz aqui o texto em Gênesis, o capítulo 1, no versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Veja, Deus criou a luz plena, que iluminava a terra. A divisão que Deus fez entre luz e trevas, que nós entendemos como dia e noite, nada mais é do que a mudança do comportamento da onda para a luz intensa visível e para a luz intensa não perceptível do mesmo modo ao olho nu por causa do comprimento da onda, que no caso nos dá uma certa dificuldade para compreender as ondas curtas e, portanto, mais escuras. É o que nós entendemos por dia e noite. Agora observe essa foto tirada do céu noturno. Observe que essa máquina permitiu uma absorção bastante plena dos espectros de luz, dando-lhe mais vivacidade e claridade. Nós conseguimos perceber aí que o céu está num azul escuro noturno. Isso se dá porque o Sol, que está nesse instante do outro lado da Terra, ilumina toda a extensão da Terra, de forma tal que a atmosfera, a partir do centro para o lado escuro,
altera o comprimento de onda por interação dela com a atmosfera, fazendo com que esse espectro de luz seja mais escuro e, portanto, menos compreensível ao olho humano, embora haja luz plena. É exatamente essa diferença entre comprimento de onda, entre dia e noite, que nos faz entender essa separação. O que nós entenderíamos por presença de luz e ausência de luz nada mais é do que o comprimento da onda do Sol estendida a toda a Terra. Mas mesmo à noite, a luz ela é plena, com a alteração simples do comprimento de onda. Mas ainda assim, depois dessa minha conclusão, você pode ainda me questionar, falar, não, Egídio, peraí, o que acontece com o afastamento do Sol é o afastamento também de sua luz, deixando a outra parte da Terra escura, sem uma devida iluminação. Isso acontece no entardecer, que a luz vai se afastando e vai chegando à noite e a luz se afasta. Então não há luz. Bem, é possível, mas eu vou lhe provar que é possível haver no céu uma ruptura grande do comprimento da onda de maneira imediata, de forma a deixar o céu dividido entre claro e escuro no mesmo instante. Olha só esse vídeo que eu achei no canal do Bruno, canal que não existe mais, mas por sorte eu guardei o vídeo. Olha isso, a ruptura ou mudança brusca do comprimento da onda, dividindo o céu em dia e noite no mesmo instante. Se eu não me engano, isso aconteceu na Austrália. Veja esse vídeo. You probably wouldn't believe this if we didn't show you. Here's on our balcony. It's about 10 o'clock at night. It's almost dark. It's amazing. You can see the moon shining and reflecting brilliantly on the water. But then as you pan to the left, it's actually still daylight over here. And the sunset. Look at that beauty. And it won't ever completely settle over there. It will stay light actually all night. But over here, moon rising out of there. Muito bem. Agora chegou o ponto. Eu vou mostrar a relação entre luz da Lua e a luz do Sol. E a Lua, com seu espectro de luz, pode e promove todo o esplendor do Sol e a sua temperatura. Vou fazer isso através de um experimento simples, onde nesse experimento eu tenho intrínseco todos os valores que são similares, dentro da devida escala, do que ocorre na relação entre Lua e Sol, para que o esplendor do Sol seja visto e aqueça a Terra. Esse experimento é simples, ele consiste em 3 fatores básicos. Uma fonte de luz externa, que passa pela lente, que converge esse foco de luz para um único ponto, fazendo assim a queima do papel. Experimento você conhece. E os valores intrínsecos nesse experimento são compatíveis aos valores conseguidos nos espectros da luz da Lua e do Sol, para que eles sejam justificados. Então eu vou te mostrar esses valores para que nós podemos comparar a similaridade que há entre eles. Então, vamos então aos valores intrínsecos aqui nesse experimento. E eu já volto com vocês. Antes disso, eu quero trazer para você o que é o Sol, segundo as pesquisas de Eric Dollard, esse senhor de barba branca. Eric Dollard é um dos sucessores ainda vivos de Nikola Tesla. Nikola Tesla foi o homem que revolucionou o mundo, tanto na comunicação entre continentes e entre as grandes cidades, e a indústria. Ele é do século XIX, no ano de 1800. O que ele fala está nesse canal, no vídeo chamado Sol Elétrico. Segundo Eric Dollard, o Sol é só um transformador que está sobre a atmosfera e não está queimando nada. E ele recebe luz externa de fora da Terra. Veja lá no meu vídeo. O Sol Elétrico. Muito bem. Vamos agora aos valores expressos nesse experimento. Ali nós temos uma luz externa, uma fonte de luz externa de mais ou menos, creio eu, 35 graus. No entanto, a temperatura da lente é menor, porque ela não acumula tanto calor. A luz apenas transpassa essa lente.
E essa lente seguramente tem aí uns 25 graus, menor que a temperatura que chega até ela. E quando essa luz é concentrada no centro do papel, por efeito da lente que a concentra ali, esse papel, para chegar ao ponto de combustão, ele chega a mais ou menos 250 graus, para que assim o papel incandesça. Agora veja, se eu tivesse ali um meio onde essa luz se concentra, que me permita aumentar a temperatura sem que ele entre em combustão, e que essa temperatura consiga pelo menos o dobro desses 250 graus, eu teria então ali perto ou aproximadamente uns 500 graus Celsius antes de acontecer uma queima ou até a dispersão desse calor. Mas existe material que me permite chegar a essa temperatura sem que ele entre em combustão. Então nós temos ali fonte de luz a 35, lente a 25 e a combustão a 250. E eu conseguiria, dependendo do meio, como disse, multiplicar esses 250 por 2 e chegar a pelo menos 500 graus. Muito bem. Agora vamos entender o seguinte. Você deve estar pensando, Egídio, está dizendo o quê? Que a fonte de luz é a Lua, que bate no Sol, concentra e a luz superaquece e vira esplendor? Não. A luz vem de fora da Lua. A Lua, ela tem uma temperatura menor. No entanto, a lente a que eu me refiro não é a Lua, é a atmosfera. E é isso que eu vou te mostrar agora. E os valores em relação à escala de Lua e Sol são bastante similares a isso aí. Olha só o que eu vou te mostrar, para você ver como o processo entre Lua e Sol é simples, eficiente, funciona, está dentro do mundo real. Olha só. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para saber se há similaridade entre o experimento que eu fiz, que eu alcançaria ali 500 graus de temperatura, com os aspectos apresentados dentro da temperatura do Sol. Vamos ver esse artigo aqui a partir do segundo parágrafo, se eu consigo alguma similaridade. Diz aqui o texto, está em evidência aí. A temperatura do núcleo do Sol é de cerca de 27 milhões de graus Fahrenheit, ou 15 milhões de graus Celsius. Parece que até aqui eu não tenho nenhuma similaridade, é impossível comparar a escala do experimento que eu tenho com a temperatura do Sol. Bem, então posso terminar o vídeo aqui? Tudo bem, mas primeiro vamos continuar um texto um pouco mais. Continua aqui. Já na superfície da estrela é menos quente, com temperatura aproximadamente de 15 mil graus Fahrenheit, ou 5.500 graus Celsius. Espera aí, se então a parte da externa do Sol, ou sua superfície, tem 5.000 graus, basta eu pegar os meus 500 graus do experimento da lente e multiplicar por 10 apenas, que eu consigo a temperatura do Sol. Bom, então está similar. Basta pegar um experimento simples e multiplicar o seu resultado de 500 graus por 10, que eu tenho 5.000 graus. Bom, então aí está resolvido. Vamos tratar agora a respeito da Lua. Enquanto o Sol tem na sua superfície 5.000 graus, 5.500 graus, segundo esse artigo, a Lua tem 214 graus na sua superfície, no que eles dizem o lado mais quente da Lua, ou mais iluminado. Agora, nós vamos fazer uma comparação para ver se há similaridade entre o experimento da lente e do papel com relação a esses determinados graus da Lua e do Sol. Eu quero lembrar a você que no experimento da lente, a fonte de luz externa, que vinha a 35 graus, passava pela lente e a lente ficava com mais ou menos 25 graus. Que no momento que essa luz era concentrada no papel, essa luz era multiplicada, a sua temperatura era multiplicada por 10, chegando a 250 graus ao ponto de combustão do papel. Agora observe, se a luz tem uma fonte externa que passa por ela, aonde ela concentra, a Lua concentra uma temperatura de 218 graus.
Se eu tiver um determinado meio, que no caso pode ser a atmosfera, veja bem, pode ser a atmosfera, num determinado ponto onde essa luz se concentra, eu tenho ali um valor multiplicado por 10, eu teria 2.100 graus. No entanto, se eu conseguisse multiplicar essa temperatura por incidência dessa luz em determinado ponto da atmosfera, multiplicado por 2, eu conseguiria mais de 4.000 graus. Agora, como é que se daria esse fenômeno desse espectro de luz passando pela Lua, chegando na atmosfera e se multiplicando por haver ali um meio possível de agrupamento e concentração de luz para aumento de temperatura? Como é que se dá isso? Olha só esse artigo que eu vou te mostrar com o que acontece quando há reflexão de luz partindo de um determinado ponto e alcançando um espelho côncavo. Olha isso que eu vou te mostrar. Eu tenho aqui um artigo que trata de reflexão de luz num determinado meio, que essa luz encontra com uma lente côncava e ali ela é reflexiva, partindo depois para o meio. Diz aqui esse artigo: quando se posiciona um objeto entre o vértice e o foco de um espelho côncavo, esse último produzirá uma imagem virtual do objeto atrás da superfície do espelho. Os raios da luz refletidos são divergentes, portanto, seus prolongamentos cruzam-se, formando uma imagem ampliada do objeto. É isso que acontece. Eu não estou tratando aqui apenas de lente, que seria a atmosfera, mas também, no caso da Lua, a reflexão da luz num espelho côncavo pode se dar perfeitamente no domo. E essa luz partir para mais o centro da Terra, onde ali ela converge, ela é concentrada, aumentando tanto a sua luminescência quanto sua temperatura. E no caso da Lua e Sol, chegando, no caso que eu consegui, mais de 4.000 graus. Vamos continuar um pouco mais com o vídeo. Observe essa representação que eu fiz numa Terra plana, seguindo os mesmos parâmetros e princípios do artigo que eu acabei de ler. Você tem ali a Lua com a sua luminescência, emanando toda a sua luz como numa lanterna, a uma temperatura de 218 graus. Alcançando a atmosfera, ela é espelhada, é refletida por uma lente côncava, que se trata do domo, e essa luz converge mais para o centro da Terra, e ali num ponto em que elas se cruzam, ali aumenta tanto a luminescência quanto a temperatura por pura concentração de luz. Esse é o princípio em que a Lua é capaz, plena, de emitir luz a ponto de produzir luminescência, calor e alta temperatura, que pelos parâmetros que eu consegui chegar aí a mais de 4.000 graus. Isso é o que justifica a Lua ser a produtora, quem produz, quem cria toda a luz, calor e todo o esplendor do Sol. Vale observar que eu consegui chegar nesse esquema a mais de 4.000 graus. No entanto, você deve se lembrar que o Sol tem 5.500 graus. Essa diferença de mais ou menos 20% é por algum motivo que eu tenha desconsiderado, de algum fator a mais, que eu desconheço. Mas a similaridade é absolutamente incrível e se justifica. Se a Lua é um foco constante de luz, produzindo o Sol por 24 horas ao redor da Terra, como esse foco de luz constante direta pode-se nele justificar as fases da Lua, aquele momento, determinado momento em que a Lua migra de oeste para leste, assim como o Sol. O foco de luz muda para oeste, fazendo com que ela emita 2 comprimentos de ondas diferentes ao mesmo tempo. Então, é uma mera questão de ponto de vista e do comprimento de onda que você recebe. Quando a Lua está se escurecendo por um lado, enquanto o outro se mantém claro, voltando sempre para o leste, é porque você está recebendo 2 comprimentos de ondas ao mesmo tempo. Quando a Lua é nova, em que ela está completamente escura, é porque o foco da sua luz está mais voltado para cima e você recebe apenas
comprimento de ondas curtas, onde a Lua fica escura e o Sol brilhando por cima, lhe dando a impressão de que a Lua está na frente do Sol. Mas é uma mera impressão de ponto de vista. E você está recebendo ali, única e exclusivamente na Lua cheia, luz direta, com um só foco. E na Lua nova, apenas onda eletromagnética curta. Por isso, ela fica escura e tem as suas determinadas fases nos seus 27 dias de percursos. É isso aí, amigos. Muito obrigado e um abraço a todos.